Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu irei explicar a vocês um pouco sobre os fundos de previdência privada e o que você deve prestar atenção em cada um deles quando você for analisar. Os fundos de previdência privada, eles basicamente são fundos de investimento como qualquer outro. Entretanto, ele tem algumas regras específicas. Os fundos de previdência privada mais famosos são o PGBL e o VGBL. Qualquer fundo de previdência privada você pode encontrar nas duas modalidades, tanto PGBL quanto VGBL. Entretanto, esses fundos eles têm características diferentes. Por exemplo, o PGBL ele pode ser descontado do imposto de renda, mas o VGBL não. Entretanto, o imposto de renda que você paga sobre o PGBL incide sobre todo o capital que você coloca. Já o VGBL, você paga o imposto de renda somente sobre o rendimento. Portanto, você deve prestar bastante atenção nas características de cada um deles quando você for escolher um fundo de previdência. A segunda coisa que a gente tem que falar é o imposto de renda. Se você estiver pensando em investir em um fundo de previdência privada, você deve prestar atenção que os fundos de previdência privada eles são focados para a aposentadoria. Portanto, o imposto de renda deles também sofre um incentivo para que você leve eles mais a longo prazo. Por exemplo, o fundo de investimento em renda fixa normal, você vai pagar o imposto de 15% sobre o que render depois de 2 anos. Se você sacar antes de 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre o que rendeu. Já no fundo de previdência, como o VGBL, se você quiser pagar 15% de imposto de renda sobre os rendimentos do seu fundo, você vai ter que esperar 10 anos para que a taxa de imposto de renda caia. Então, se você quiser um investimento para o curto prazo, para daqui 1, 2 anos, o fundo de previdência não é uma boa opção, justamente porque você vai pagar um imposto de renda bem maior do que se você fosse investir no fundo de investimento normal. A terceira coisa que vocês devem ter em mente é que a previdência privada ela pode ser aberta ou fechada e elas possuem as suas próprias regras. Ou seja, a previdência privada aberta, que é o PGBL e o VGBL, elas são supervisionadas pela SUSEP. Já a previdência fechada, ou seja, os planos de previdência que tem nas empresas, os planos de previdência das classes de trabalho, como advogados, médicos, ou então os planos de previdência do governo, como dos servidores públicos, são supervisionados pela Previc. Já os fundos de investimento normais, eles são supervisionados pela CVM. Portanto, eles possuem regras diferentes. Como eles possuem regras diferentes, o acompanhamento e a gestão desses fundos também é diferente e pode ter alguns riscos implícitos. Por exemplo, um fundo de previdência fechada, se acontecer algum problema no fundo, por exemplo, o fundo cair em algum golpe, perder uma grande parte do patrimônio, ou então os gestores do fundo derem algum golpe no fundo e roubarem o dinheiro, a legislação ela não vai proteger 100% o cotista. Sendo assim, os cotistas que estão aportando vão precisar repor o dinheiro que foi perdido. Esses são casos que são raros, mas já ocorreram algumas vezes. Por exemplo, com o fundo de previdência dos Correios. Então, vocês devem prestar atenção em quem está fazendo o gerenciamento desses fundos de previdência. Geralmente, os fundos de previdência fechada são uma boa opção para as pessoas, porque geralmente as empresas aportam a mesma quantidade que a pessoa aporta. Ou seja, se você aporta R$ 100 para a sua aposentadoria, a empresa aporta mais R$ 100. Sendo assim, você vai ter um aporte de R$ 200 em vez de 100. É relativamente uma boa opção. Entretanto, você deve saber quem está gerenciando esse fundo, e caso não sejam pessoas confiáveis, que vocês saibam que têm a capacidade para fazer esse trabalho, vocês podem solicitar que o gestor desse fundo seja trocado para que vocês tenham uma maior segurança. Por exemplo, o gestor de um fundo de previdência pode ser tanto empresas que já têm um histórico, como a Icatu, ou pode ser empresas que começaram agora que não tenham nenhum histórico. Não necessariamente essas empresas são ruins. Portanto, vocês devem prestar atenção e ter o mínimo de segurança na hora de vocês forem escolher o gestor dos seus fundos. Esse é o básico que vocês devem saber sobre previdência privada. Caso vocês tenham alguma dúvida, não esqueçam de comentar e deixar suas sugestões para os próximos vídeos. Além disso, não esqueça que essa aula faz parte de um mini curso e a playlist para você acessar as outras aulas está aparecendo na sua tela. Se você gostou dessa aula, não esqueça de curtir esse vídeo e inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas novidades. E se você deseja aprender mais sobre como analisar um fundo de investimento e fundo de previdência privada, não esqueça de ficar por dentro das próximas novidades que estão por vir no próximo mês. Até mais, pessoal!